nesta segunda-feira. Ontem teve estreia da seleção brasileira Copa do Mundo Sub-20 no Chile. Brasil e México empataram por 2. O Brasil saiu perdendo. O goleiro Otávio do Cruzeiro fez um milagre na cabeçada do jogador do México. No rebote, o México saiu na frente. A seleção brasileira virou. E no finalzinho, o México fez o gol de empate 2 neste primeiro jogo da seleção brasileira, que teve Otávio e Bruno Alves como titulares. Bruno Alves até com atuação elogiada na zaga da seleção brasileira. E depois entrou Murilo Hickman aos 32 minutos do segundo tempo. O Juan Gabriel não jogou. Foi o cruzeirense aí que não foi acionado pelo técnico Ramon Menezes. O primeiro jogo, então, da seleção brasileira. O Brasil volta a jogar no dia 1º contra a seleção do Marrocos e fecha a participação no Grupo C, enfrentando a Espanha no dia 4 de outubro. Que a seleção brasileira aí possa avançar neste momento, que é importante aí para os crias da toca. E nesta segunda-feira tem a estreia da seleção colombiana. A seleção da Colômbia vai enfrentar a Arábia Saudita. E por que eu estou falando isso? Porque há a chance de ver Neisser Villarreal, o atacante que assinou pré-contrato com o Cruzeiro. Ele joga na seleção da Colômbia Sub-20 e todo mundo terá a chance aí de acompanhar então a segunda-feira de preparação na Toca da Raposa 2, porque o Cruzeiro joga na quinta diante do Flamengo no Rio de Janeiro. Por falar em o grande vencedor na rodada, o Flamengo foi amassado pelo Corinthians no primeiro tempo, no jogo na Neoquímica Arena, com direito à cavadinha de Yuri Alberto no pênalti, que o goleiro Rossi pegou. O Corinthians desperdiçou muitas oportunidades. E aí vem para o segundo tempo, até consegue sair na frente com o gol de Yuri Alberto, mas leva a virada com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo. O Flamengo mesclou aí o time, tem um banco muito forte, e agora o Flamengo chegando a 54 pontos na liderança isolada, abrindo 4 em relação ao Cruzeiro e abrindo 5 pontos em relação ao Palmeiras. O Flamengo tem um jogo a menos em relação ao Cruzeiro e um jogo a mais em relação ao Palmeiras. E agora a tabela tem o Flamengo em primeiro, 54, o Cruzeiro em segundo, 50, Palmeiras em terceiro, 49, Mirassol quarto, 42, Botafogo quinto, 40, Bahia o sexto, 40. O São Paulo joga hoje com o Ceará. São Paulo é o sétimo colocado, tem 35 pontos, e é este Flamengo então que enfrenta o Cruzeiro. Recebe o Cruzeiro, né, na quinta-feira, 8h30 da noite. Vamos estar lá no Maracanã para contar a história deste grande jogo. O Cruzeiro treina nesta segunda-feira na Toca e dá sequência na preparação. Assim como o Cruzeiro, o Flamengo não perdeu ninguém por suspensão. Vamos ver o que fará o Felipe Luiz ao longo aí da semana no Flamengo, e a expectativa deste início de semana no Cruzeiro é se Sinisterra vai treinar com o grupo para passar aí a ser uma opção para o técnico Leonardo Jardim na quinta-feira no Maracanã. Expectativa também para a arbitragem, que deve sair nesta segunda-feira para saber quem apita o duelo da próxima quinta-feira no Maracanã. Lembrando que para a torcida do Cruzeiro não tem mais ingressos esgotados aí já há muito tempo. A rodada foi longe de ser a melhor. A derrota em São Januário interrompeu uma sequência de 6 vitórias do Cruzeiro. Logo aos 8 minutos, Ryan abriu o placar. Paulo Henrique, na segunda etapa, fechou a conta. Já tinha dito que o Vasco estava na sua melhor fase do campeonato. Nós fizemos um jogo muito igual, mas em termos de eficácia, que é a palavra mais importante do futebol, o adversário foi muito mais eficaz do que nós. Outro lado ruim da rodada foi a vitória do Flamengo sobre o Corinthians, de virada em São Paulo. O rubro-negro abriu 4 pontos de vantagem e enfrenta o time estrelado na quinta-feira no Maracanã. O fim de semana só não foi pior porque todos os outros times abaixo do Cruzeiro na tabela e que estão no G4 perderam.
Acredito que pelo cansaço, a rodada que o time já vem se desgastando, o 2-0 ficou barato pelo o modo de jogo em geral como foi, e a rodada também foi boa. Ao menos foi boa pelo resultado do Palmeiras, tirando o Flamengo, que avançou, se eu não me engano, 3 pontos à frente. São 4 pontos da frente, né? Sim, igual vem sido dito pelo nosso técnico Ronaldo Jardim, a briga é pela Libertadores. A rodada foi mista, né? O Cabuloso perdeu, né? Que não era para ter perdido, que hoje a gente podia estar 1 ponto do Flamengo, mas infelizmente não deu. Mas também não foi ruim, porque o Palmeiras também, né? O Palmeiras também perdeu também, deu pra... Ficou tudo... O Mirassol também perdeu, que era o 4. O Mirassol também perdeu, não poderia ter ganho, né? Mas tá ótimo. Pois é, atenção, é esse espaço do Cruzeiro, esse erro, inclusive, do bote do Kaique, que não é normal. E olha o Ryan, né, o nome do garoto de qualidade, novo, inclusive, sozinho entrando na área. Não é um posicionamento que o time do Cruzeiro costuma ter. Geralmente o time do Cruzeiro, ele tem 4 jogadores dentro da área, 2 jogadores nessa sobra para poder brigar sempre pela segunda bola. E nesse segundo gol, mais um erro, inclusive, da marcação do Cruzeiro. Você pode observar que essa bola, quando chega, o jogador do Cruzeiro não antecipa para poder chegar junto, para poder tirar essa bola aí. Por isso que eu digo o seguinte, o Vasco ele foi eficiente, tira o mérito da vitória do Vasco? Não, eles ganharam, tudo certo. Mas pra mim foi mais um dia atípico do Cruzeiro. Não dispenso aqui, jamais vou falar contra a qualidade do Felipe Coutinho, que é um jogador extremamente diferenciado, que fez a diferença no meio-campo, mas todo mundo percebeu realmente que foi um dia totalmente diferente do time do Leonardo Jardim. Gostaria de falar um pouco também da classificação do Campeonato Brasileiro nesse momento, se possível, pelo seguinte, porque se você olha a tabela do Campeonato Brasileiro, você observa o seguinte, que o Flamengo está acima e com o resultado do jogo que teve do Palmeiras, o Cruzeiro se manteve na colocação ali, porque me chama a atenção também o número de vitórias do Cruzeiro em relação aos números de jogos que Palmeiras e Flamengo têm a menos. O Flamengo tem um jogo a menos que o Cruzeiro, a gente vê agora aí na tela. O Palmeiras tem 2 jogos a menos. Cruzeiro enfrenta o Flamengo agora no meio da semana e depois enfrenta o Sport dentro de casa. É a chance de poder pontuar muito bem. Primeiro, tirando pontos do Flamengo fora de casa e num jogo de 6 pontos, garantindo 6 pontos, porque ganhou no Mineirão, e depois enfrentando o Sport, que briga contra o rebaixamento, e dentro de casa o Cruzeiro tem que ter, sem dúvida nenhuma, essa garantia dessa vitória para poder manter essa sequência muito bem, certo? Não foi um time que subiu suas linhas, ocupou o meio-campo e apertou o adversário. Por isso eu digo, para mim é um jogo mais atípico do Cruzeiro do que propriamente uma qualidade extrema que o Vasco tem, que para mim eu acho que não tem. O Felipe Coutinho e o Juan, para mim, são os 2 grandes destaques do Vasco e apenas isso. Olha, Silas, muita gente falou que o Cássio foi meio mal ali. Foi não? Foi. Colocar a culpa no Cássio também nesse momento aí, acho difícil ficar achando chifre em cabeça de cavalo. Eu acho que foi um dia atípico mesmo do Cruzeiro, entendeu? É focar no jogo contra o Flamengo, saber que a gente tem um adversário que é o Sport, que está brigando pelo rebaixamento. Agora, e são 2 partidas importantes para pontuar bem e se garantir ali no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Isso é um erro coletivaço, né? Coletivo. Kaique falha e ninguém acompanha. Mas muito do mérito do adversário, porque a inversão de bola do Palmito é bonita. O Paulo Henrique fazendo o corte, o cruzamento de canhota. E o Ryan entra bem, né? E o Ryan com o posicionamento, o cabeceio no canto, cabeça no ombro, como diria Dadá. Esse mérito eu não tiro não, entendeu? Realmente eles encontraram essas situações, essas oportunidades. Em momento nenhum do jogo, você vê o Vasco apertando o Cruzeiro tomando um sufoco assim, como o Cruzeiro também não fez com o Vasco. Não foi uma boa partida também. Assim, aliás, o segundo gol do Vasco é de uma ligação direta, consciente e não chutão. Porque no Atlético eu reclamava com o Cuca que estava tendo chutão, o Cuca falava ligação direta. Para mim, ligação direta é aquilo ali. Os 2 gols do Vasco. Você inverte, busca os 2 gols do Vasco. O América também com o Ricardo Silva dando bico para frente. Adversário fazendo, o seu jogador fazendo a movimentação correta. Acho e o erro os 2 gols com jogadas inteligentes. E o erro é não antecipar a essa marcação e deixar o jogador adversário dominar essa bola, como foi o caso do segundo gol. Ali é consciente. Esse é o Paulo Henrique, né? É o Paulo Henrique, que aliás... que foi o Matheus Henrique. Matheus Henrique, né? E eu falei, acabando falando Kaique. O Kaique é do primeiro gol e depois o Matheus Henrique tem essa falha. Bom, ei, gente, muito boa tarde pra você. Chega mais Globo Esporte, tá no ar nessa segunda-feira e aqui é Brasileirão na veia. Vou te mostrar o que rolou no fim de semana e o que vem por aí.
Agora vamos falar do jogo da semana, porque olha aqui, ó, Rafaela Potter já está na tela, vai ter líder contra vice-líder, Flamengo contra Cruzeiro na quinta no Maracanã. Eu quero te ouvir, mas já acabar aqui, Potter, é o seguinte, a única notícia boa pro torcedor cruzeirense depois da derrota de sábado é que pelo menos não tem desfalque para enfrentar o Flamengo, né? Boa tarde para você. Exatamente. Boa tarde, Maurício, boa tarde pro Henrique, para todo mundo que tá acompanhando a gente. Deixa eu dar outra notícia boa antes de falar dessa força máxima, porque teve treino hoje mais cedo aqui na Toca da Raposa 2 e o Sinisterra, que teve aquele estiramento muscular, foi na coxa direita, ele treinou com o grupo. E é um jogador que já vinha se mostrando importante, né? Fez gol contra o Bahia e acabou sofrendo esse estiramento muscular, mas já está à disposição do treinador. E aí entra o que você falou, Maurício, do torcedor do Cruzeiro comemorar que não tem baixas importantes, porque no duelo contra o Vasco, na derrota, o Cruzeiro estava cheio de jogadores pendurados, inclusive o técnico Leonardo Jardim pendurado. E só o Kaique levou o cartão amarelo, ele não estava pendurado, então vai jogar normalmente. Jogadores pendurados importantes como o Caio Jorge, o Fabrício Bruno, o Romero, o Matheus Pereira, todos à disposição do treinador para esse duelo na quinta-feira. Amanhã tem mais um treino aqui pela manhã na Toca da Raposa, depois tem treino quarta-feira à tarde, aí todo mundo preparado para esse duelo importante demais, vice-líder contra líder no Campeonato Brasileiro. Maurício. Valeu, Rafa. Flamengo ampliou a distância, agora são 4 pontos. Daqui a pouco eu vou mostrar a tabela, mas a derrota sábado pro Vasco, 2-0, pôs o fim à série de 6 vitórias consecutivas do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro criou, né, no sábado contra o Vasco, né? Eu acho até que conseguiu ter boa criação, assim, não teve contundência. Estamos vendo o gol que abriu o jogo, uma falha do Kaique, errou o tempo de bola, cabeçada do Ryan, sem chance pro Cássio. Paulo Henrique, lateral do Vasco, fez esse cruzamento, faz o segundo gol, para o melhor jogador em campo. Agora, no Cruzeiro, gostei da atuação do Matheus Pereira, ele conseguiu ter boa produção. Acho que o Cruzeiro teve espaço para jogar, mas eu concordo com o que o Leonardo Jardim falou depois do jogo. Falta contundência, efetividade. Transformar um certo domínio territorial em oportunidade clara. Você vê que teve muita finalização do Cruzeiro, algumas de dentro da área. Arroio entrou no jogo no segundo tempo, primeiro no lado esquerdo, depois foi para a direita, teve aquela finalização. E aí o segundo gol liquidou o jogo, a gente está vendo ele no detalhe. Mateuzinho tinha acabado de entrar no jogo. Primeiro lance dele, ele domina. Errou o tempo de bola ali, né? Paulo Henrique faz o segundo gol e a partir daí o Cruzeiro sai do jogo nos minutos finais ali. Ainda tem uma oportunidade, o Vasco até de fazer um terceiro gol com o Pumita, que a gente vai ver, ó, a bola lançada para ele. Mas um jogo frustrante, porque se imaginava uma vitória contra o Vasco para pressionar o Flamengo e tentar ser líder na quinta. E foi engraçado que você falou da contundência, né, da efetividade. Olha esse número, o Cruzeiro fez 21 finalizações, mas só 3 no gol, né? E a maioria de dentro da área, cara. Então, assim, conseguia acessar a área, mas não achava os jogadores em melhores condições. E isso é importante para melhorar pro jogo contra o Flamengo. O Cássio e o Lucas Silva já projetam a partida de quinta-feira. Vamos ouvir. Vai ser um grande jogo, mas é um jogo que vale 3 pontos que vai ler depois do Flamengo. Acho que nós temos que ir nesse intuito. Eu acho que o Cruzeiro vem bem forte, vem brigando lá na frente na tabela, porque pensa assim... Temos um jogo agora também de confronto direto, que brigando pela parte de cima da tabela. Derrota também no Campeonato Brasileiro faz parte e que a gente, no próximo jogo, tem que mostrar que a gente está forte e focado no nosso objetivo. Lucas Silva falou da parte de cima da tabela, Henrique Fernandes, da turma do G6, só Flamengo e Bahia venceram.